amigões, Croiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série Elite com spoilers. Esse vídeo não vai ser bem uma crítica, é mais realmente para comentar alguns tópicos sobre os personagens e o envolvimento deles em alguns aspectos, mas se você quer a crítica sem spoilers ou porque você não assistiu a série, tem aqui no canal também, o link tá aqui na descrição, você pode clicar aqui no vídeo e eu vou falar também algumas expectativas, porque eu tô super ansiosa pra segunda temporada que já tá confirmada. Então, pra você não perder nenhum conteúdo sobre a série, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Primeiro, eu tenho que falar que eu adorei o piloto da série, porque ele é bem dinâmico e ele te prende de verdade, né? Principalmente porque logo no primeiro episódio ele já mostra que é a Marina que morre e eu acho que tudo envolto do assassinato é muito bem feito. Eu falei aqui na minha crítica que eu tive um feeling de quem ia ser o culpado, que é meio que óbvio que seria o Nano, porque ele é muito, tipo, outside, sabe? Ele é o cara malandrão e tudo mais, mas mesmo que tenha sido ele o condenado, ele não foi o culpado de fato, e eu gostei desse elemento surpresa, vou colocar ali. Ele foi muito mais por um feeling do que estava acontecendo na vida dele e não necessariamente um problema direto, porque ele estava ali numa situação em que ele meio que tinha perdido tudo e aí calhou da Marina tá ali com o relógio e era o que ele meio que ia salvar o relacionamento dele. Então ele era realmente o menos improvável, o que menos tinha envolvimento e foi o que de fato acabou matando ela. Então eu gostei muito dessa surpresa, foi muito bem feito. Outra coisa que eu gostei bastante da série foi principalmente dessas discussões sexuais que aconteciam, inclusive em algumas cenas explícitas também, mas eu gostei muito do trisal, que trouxe discussões super legais, assim, sobre relacionamento aberto, sobre relacionamento a três e também sobre bissexualidade, né? Porque eu acho que tudo foi lidado de uma forma tão simples, tão sem dedo, ou melhor, muitos dedos, mas eu acho que é isso, as pessoas elas só vão entender como algo normal quando você tratar como normalidade. Eu achei que eles poderiam trazer um assunto talvez de poliamor, mas eu acho que pode vir para uma segunda temporada isso, principalmente porque mesmo que eles estejam separados aí, eu acho que tem muito pano pra rodar ali, eu acho que bateu um lance assim na Carla ali no final, principalmente por ele ter protegido ela ali. E é interessante se observar isso, que o final da série encerrou como meio que iniciou. Então a gente vê, por exemplo, o Guzmán lá com a Lu, a gente vê a Carla, mesmo que ela esteja com o Christian, ainda tem um lance ali com o Polo, então eu acho que pode sim ainda ter uma discussão maior sobre esse relacionamento a três. E principalmente agora que o Christian, ele é um igual, né, ali naquela relação. E aproveitando essa relação de sexualidade, eu não poderia deixar de falar do Omar e do Ender, né? Eu acho que o casal, ele foi muito bem desenvolvido e eu gostei muito de como envolveu ali o Omar, principalmente nessa questão religiosa, apesar de eu achar que o ator, ele deixa a desejar em alguns aspectos, e também eu acho que vai dar muita briga ainda quando o pai descobrir, né? Porque ele meio que aceitou com muitas aspas o fato do filho traficar, apesar dele ainda não saber qual era a motivação dele para ele traficar, né? E eu acho que é interessante a gente observar como os personagens refletem um nos outros, né? Por exemplo, a gente tem aí o Omar, que ele era um cara que sabia muito bem da sexualidade dele, mas ele tinha todas essas questões com a família que ele não podia, de fato, assumir o que ele queria. E aí a gente tem o Ander, que ele tá meio que se descobrindo ali, ele meio que fazia as vontades dos pais também, e pro final a gente tem ele como uma pessoa que de fato assumiu a sua sexualidade e meio que deixou de fazer as coisas que os pais queriam, e eles aceitaram numa boa. E eu acho que é muito legal você ter esse posicionamento de uma família que aceitou e que tem um amor envolvido ali, e principalmente como ela acabou se envolvendo em toda essa situação, né? Principalmente porque ela sabia que o Omar, ele traficava, mas ela entendeu todo o sentido por causa dessa intolerância por parte da família, né? Que ele não tava ali fazendo um negócio porque ele curtia ou porque ele era um bandido, sabe? E eu acho que tem até um viés, assim, de entendimento de violência. Então eu acho que é um arco muito bem bolado ali. E falando no Omar, né? Eu não podia deixar de falar da Nádia, que eu acho que ela é uma personagem muito legal e eu gostei muito também do envolvimento dela com o Guzmán e como ela tornou ele meio que uma pessoa normal, mesmo que tenha sido ali numa amizade, não num relacionamento de fato, por mais
mais que a gente estivesse esperando isso, mas eu gosto muito dos assuntos que rodeiam ela, né? E eu acho que pode ser muito explorado, principalmente porque a gente também tem uma evolução da personagem, né? A gente tem aí uma Nádia que aceita meio que tudo e no final ela já tá discutindo mais com o pai. A gente sabe que aconteceu alguma coisa ali com a irmã, que provavelmente não aceitava essa vida e por isso acabou meio que se perdendo, tipo a Marina, né? Mas eu acho que a gente pode ver, talvez, numa próxima temporada, ela talvez defendendo mais o irmão, principalmente porque a gente já viu isso, né? Nessa temporada, ela meio que intervindo ali e antes ela ficava meio que na dela. Eu tinha falado na minha crítica que eu achava que a Lu era uma personagem mais explorada, mas não me entendam mal, tipo, eu amei a personagem, eu acho que ela é, tipo, aquela mean girl necessária, que meio que coloca as pessoas no lugar ou pé no chão. Às vezes é meio gratuito, tudo bem, mas é aquela personagem que você entende porque existe ali. Mas quando ela tem um crescimento assim, como o arco dela não é muito trabalhado necessariamente, eu acho que ela fica primeiro vendo tudo muito de fora, sabe? Principalmente a relação ali da Nádia e do Guzmán. Mas quando vem ali aquele final, aquela cena que eu achei muito bonita, assim, sabe? E todo aquele envolvimento de carinho, sabe? E eu acho muito fofo, né? Que até eles falam assim, ah, não faça isso, carinho, né? Eu acho bem fofinho. Você entende meio que da relação dela ali, mas a gente não tem muito conhecimento, assim, tipo, da família dela, sabe? A gente viu a casa dela, que era super bonita, cheio de vidro e sei lá o quê, mas a gente não sabe muito o porquê ela daquele jeito. Será que é porque ela é uma pessoa sozinha e aí ela é meio carente de atenção? Por que que ela faz essas coisas, sabe? Eu acho que numa segunda temporada eles poderiam explorar ela melhor, principalmente porque a gente tem aí ela de novo do lado do Guzmán, né? E acaba que eu gosto deles como casal, mesmo que a Nádia tenha trazido umas coisas boas ali pro Guzmán, eu acho que tá ok, sabe? E falando no Guzmán, como eu já falei dele em minis pedaços falando dos outros personagens, eu gostei muito dele. Eu acho que ele foi um dos personagens mais bem desenvolvidos na série. Ele era meio que o cara pra ser o bad boy e aí a Nádia trouxe esse lado doce dele, né? Principalmente pra ele ser talvez o melhor namorado lá pra Lu, porque ele também meio que maltratava ela em alguns aspectos, né? Mas principalmente eu tô muito curiosa pra saber como que vai ser a descoberta dele, né? Do verdadeiro assassino da Marina, principalmente porque era um dos seus melhores amigos, né? E outra coisa que eu gostei muito da série ainda nessa questão aí de sexualidade foi a discussão do HIV, que eu já tinha falado no meu vídeo, principalmente porque eu acho que tem muita desinformação, muito preconceito e, de fato, eu achei que as pessoas aceitaram muito bem, sabe? As pessoas ali do círculo social, elas meio que foram falar com ela e meio que todo esse lance do relógio só aconteceu porque a Carla foi lá acolher ela, porque elas eram amigas no passado e tudo mais. E essa questão do HIV também eu acho que poderia ter sido nesse lance de não aceitação, né? Talvez a Carla podia ter zoado ela em algum aspecto e por isso ela teria se vingado de alguma forma, porque eu acho que ficou tudo muito solto, muito tipo amor de menininha que encontrou o seu bad boy perfeito, sabe? Eu acho que foi muito intenso pra pouca coisa que de fato aconteceu, né? Eu não curti muito a forma que foi feito e eu acho que poderia ter sido uma discussão aí, principalmente num diferencial de tipo HIV e AIDS, no caso, eles até falaram que ela estava controlada e tudo mais, mas eu acho que faltou informação e eu acho que eles acabaram perdendo uma oportunidade porque a personagem tá morta, a não ser que eles acabem trabalhando com flashback, porque se você perceber, a série ela traz muitos assuntos do passado mal explorados. Por exemplo, tem o lance da irmã da Nádia, tem o passado do Nano, que não foi muito explorado, a gente sabe que ele é meio que o cara mal e que tava na prisão e provavelmente o pai também, essas coisas, e aí ele meio que seguiu o caminho do pai, mas a gente não sabe muito do passado dele, e principalmente se eles quiserem rediscutir essa questão aí do HIV, caso esse, sei lá, esse cara que passou pra ela, ele retorne aí de algum lugar, sabe? Eu acho que isso é meio que um trauma após 13 Reasons Why, né, que eles reaproveitaram uma personagem que estava morta e ela teve muita presença, que tirou meio que o peso da personagem, principalmente se tratando de uma das atrizes que tem um nome forte ali da série, né? Porque as pessoas acompanharam de La Casa de Papel. Então eu fico um pouquinho com receio da série acabar trabalhando muito com flashback. E também tem a questão da escola. Nossa, eu quase esqueci de falar isso aqui, que é muito importante. Inclusive, eu não vi ninguém falando sobre esse assunto. Eu quero muito saber mais do núcleo adulto também, né? Porque a gente sabe que o pai da Marina tem algum envolvimento do que aconteceu na escola dos três, né? Provavelmente vai ser algo criminoso e vai ser o crime a ser tratado ali para a segunda temporada em paralelo
paralelo do verdadeiro assassino aí da Marina. Provavelmente a gente vai ver muita coisa em flashback a partir disso, sabe? Pra você entender o que aconteceu ali na escola deles. Então, eu acho que a série ela tem que meio que tomar cuidado, sim, se ela for trabalhar nessas coisas do passado e meio que tirar o peso de algumas coisas. Tipo, aceita que já foi, traz novos assuntos e trabalha em flashback o que realmente precisa. Nossa, e coitado do Samuel também. O Samuel, eu acho que ele é um personagem que eu tenho um sério problema quando eu não gosto do protagonista da série. Eu fico meio que com o pé atrás, sabe? Porque ele é um cara que ele não teve muito peso ali, ele só tava meio que ali pra sofrer mesmo na série. E ele foi muito massacrado, ele meio que aceitou tudo, sabe? A Marina pisava nele, ele aceitava. Ele descobriu que ela tava grávida e ele aceitou assim de boa. E mesmo quando ele descobriu que o pai era o irmão dele, ele deu um soco, mas ok. Aí, quando ele de fato toma ali uma força e ele culpa o irmão porque ele viu o irmão ali na piscina, ele depois volta atrás. E aí eu entendo por que as pessoas falaram meio que mal do final. Eu recebi alguns comentários que as pessoas não gostaram. Eu tava tão fissurada nas coisas que eu tava esperando pra uma segunda temporada, tipo essa questão do colégio e tudo mais, que eu acabei não me ligando muito, mas de fato é meio bobo, né, se você pensar ele voltar atrás, porque a gente vai ver numa segunda temporada ele meio que sozinho tentando provar a todo custo que o irmão dele não era o culpado. Na minha cabeça faria muito mais sentido se, tipo, o Samuel continuasse meio com raiva e aí o Christian em algum momento desse alguma vacilada, que desse a entender que foi o Polo e aí ele, tipo, fica como assim e tal, porque, querendo ou não, a gente tá aí falando de uma discussão em que ele tá entre o melhor amigo dele e a vida que ele sempre quis, não é só o relacionamento, né? A gente tinha discutido lá no vídeo de crítica, no vídeo de trailer, em tudo, que o Christian, ele era tipo esse personagem que ele quer entrar ali naquela sociedade, então seria muito mais provável acontecer dessa forma do que o Samuel simplesmente falar assim: então, eu acusei meu irmão, o que a gente pode fazer pra ajudar? Então eu entendo a desmotivação com algumas pessoas, sim. Mas, a grosso modo, eu acho que a série deixou algumas coisas em aberto pra uma segunda temporada, que pode ser muito bem explorada. Eu, de fato, espero que não tenha esse peso aí de flashback pra essa segunda temporada e, enfim, vamos ver, né? O que resta é esperar, que é provavelmente só daqui a um ano, né? A gente fica meio ansioso. Streaming é um problema, né? Da mesma forma que a gente fica feliz de ter todos os episódios, a gente come o episódio e fica com saudade da série por mais de um ano. Mas deixa aí nos comentários o que você mais gostou da série e o que você menos gostou. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!